Vamos atualizar, antes de mais nada, esse dia de mais um dia aí na expectativa do tarifaço, há 7 dias, na verdade, do início do tarifaço americano. O presidente Lula direcionou as críticas à atuação de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Segundo ele, Donald Trump está sendo enganado pelo entorno do ex-presidente. A reportagem é de Luciana Amaral. O governo brasileiro reconhece uma obstrução política na tentativa de negociar o tarifaço com os Estados Unidos, algo que o Planalto não consegue ultrapassar. Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele. O presidente Lula aproveitou um evento em Osasco para levantar uma bandeira do Brasil ao lado do vice-presidente, ministros e outros aliados. O gesto é um contraponto aos deputados bolsonaristas que ergueram uma bandeira de Trump no início da semana dentro da Câmara. Numa menção indireta aos filhos de Bolsonaro, Lula ainda disse que estão trocando o Brasil pelo pai. Nesta sexta, o senador Flávio Bolsonaro voltou a defender a reversão da inelegibilidade do ex-presidente como uma solução às tarifas. Eu já falei isso algumas vezes. E a resolução do problema está aqui no Brasil, mais uma vez. Se a gente fizer o nosso dever de casa, acaba a sanção no mesmo dia. Se a gente fizer eleições com Jair Bolsonaro nas urnas, não tem mais nenhum problema do Brasil, não vai ter mais essa qualificação da maior democracia do mundo, nos colocar e nos tratar como se fôssemos Venezuela. Além da anistia a investigados e condenados no plano de golpe, o irmão dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, passou a pedir a análise imediata do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo Eduardo Bolsonaro, se as pautas não forem votadas, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, podem ter os vistos suspensos e sofrer sanções dos Estados Unidos. Procurados pela CNN, nem Mota nem Alcolumbre quiseram se pronunciar sobre as ameaças de Eduardo. Os ataques constantes do deputado contra as lideranças das casas são vistos como uma chantagem por parte do Congresso, atrapalhando ainda mais qualquer possibilidade de diálogo. Lideranças do Centrão, que teriam algum poder de influência para mudar esse panorama, aproveitam o recesso extraoficial do Congresso para viajar ou para articular mirando as eleições de 2026 nas respectivas bases eleitorais. Eles têm evitado entrar diretamente na briga do tarifaço. Leonardo, os ganhos de popularidade do Lula no embate com Trump podem virar água após os efeitos do tarifaço na economia brasileira? Olha, Caio, sem dúvida. Eu acredito que os resultados dessa crise para a política interna do Brasil, para a popularidade do presidente Lula, eles ainda não estão dados, né? Na verdade, isso vai depender dos efeitos e dos resultados, né, que essa crise vai ter para a economia. E é muito importante porque, independente de quem é a culpa, e o presidente Lula tem focado muito nisso, né, porque aparentemente espera colher dividendos eleitorais, para a população e para as pessoas, o que vai importar, na verdade, é o efeito, né, disso nas suas vidas. Na última pesquisa da Quest, mais de 70% das pessoas acham que os efeitos vão ser graves. E aí, nesse caso, a responsabilidade ela vai recair sobre quem tem o manche, né? Porque o que está em xeque agora é um modelo de gerenciamento da crise que o presidente Lula escolheu. Ele dividiu, digamos assim, a administração desse problema, né? Ele permanece em cima do palanque, né? Mas do outro lado ele coloca o Alckmin para negociar. E o que está ficando claro é que esse posicionamento dele em cima do palanque tem comprometido a capacidade do Alckmin de resolver essa situação. Me parece que esse é o modelo que vai ser colocado em xeque quando os resultados forem sentidos pelas pessoas. Ô Jussara, o fato de ter os Bolsonaro ali do outro lado, Eduardo Bolsonaro lá em Washington, operando pela anistia, pelas punições aos ministros do Supremo, dá para o governo Lula um álibi, né? um responsável ideal para o caso da economia brasileira ser atingida pelo tarifaço?
Primeiro momento, sim, Caio, mas há sérias dúvidas de, a longo prazo, quanto que quando a economia for atingida, os efeitos começarem a serem sentidos, o quanto Lula vai conseguir transferir totalmente essa culpa aos Bolsonaro e tem a dúvida também se ele também não começará a ser culpado, ser cobrado pelo fato dele ter escalado o discurso dele quanto a Trump, o que pode ser entendido um jeito de ter atrapalhado a negociação. Então, há muitas dúvidas dessa estratégia que o presidente Lula tem adotado. E aí é importante dizer que há uma divisão muito discreta dentro do governo sobre o tom que o presidente Lula tem adotado em cima do palanque. Porque tem uma ala que diz o seguinte: agora é a hora de diminuir o tom, deixar o bastidor trabalhar, a diplomacia tentar abrir canais que sim estão inviabilizados neste momento, e é preciso trabalhar em silêncio para fazer pequenos avanços, mas não adianta a diplomacia tentar trabalhar nos bastidores, em silêncio, longe do palco, enquanto o presidente Lula está aqui, em cima dos palanques, dobrando a aposta, ou ao menos rebatendo Trump e escalando cada vez mais. Se algum tempo atrás havia dúvidas de qual era acesso de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, à Casa Branca, ao entorno de Donald Trump, fica cada vez mais claro que eles têm, sim, um acesso. E o quanto eles vão continuar usando isso e o quanto o peso de Trump, a decisão de Trump em relação ao governo seguirá escalando. O que dizem, e isso quem me diz são os bolsonaristas, Eduardo Bolsonaro, o entorno de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, o que eles dizem é o seguinte: Trump está irritado. Cada vez que Lula sobe o tom, isso vai inviabilizando os canais. E aí tem um outro detalhe, só para citar, também em relação à participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficou com ele essa negociação ali, vamos tentar abrir aqui os canais com o comércio. O próprio presidente Lula disse que ele não tem sido atendido pelos Estados Unidos. Mas, por outro lado, qual é a chance de avançar ali em negociação com outros escalões do governo americano, se o que dizem hoje, essa decisão sobre o Brasil está na Casa Branca, especificamente com Donald Trump? Thaís, diante desse cenário, tanto o Leonardo e a Jussara traçam, já bateu desespero no setor privado, principalmente nos setores mais afetados? Nos setores mais afetados, tem muita gente assim dizendo: a turma aqui está desesperada. É óbvio que estão todos buscando saídas objetivas, né? Já traçamos aqui, por exemplo, a dificuldade que é fazer o desvio desse comércio, de encontrar uma nova rota para boa parte das exportações brasileiras. A Associação de Exportadores Brasileiros fez uma revisão drástica para a queda das exportações esse ano por causa do tarifaço, de quase 25% de queda nas exportações, enquanto as importações continuam crescendo. Então, pode haver um desbalanço da balança comercial e uma paralisia nesses setores que são mais afetados. Olhando para a economia como um todo, os economistas de bancos, consultorias e tal, continuam achando que vai ter, no curto prazo, ter um efeito limitado no que a gente chama de macroeconomia, né? Mas pode afetar expectativas, pode afetar câmbio, pode afetar preços, não se sabe ainda quanto, provavelmente uma redução de preços, mas o mais importante aqui, o desespero, vamos usar esse termo, Caio, é sobre o desarranjo do ambiente de negócio, o desarranjo das relações comerciais do Brasil. O Brasil, numa situação vulnerável frente aos Estados Unidos, é vulnerável também a outros mercados. Você vê alguma saída aí na semana que vem até quinta-feira, Léo? Alguma operação em curso em Brasília? Não. O que eu vejo é uma grande desarticulação, né? O que Thaís trouxe, né, sobre a questão empresarial revela um pouco um processo de insatisfação, não é, com a gestão que o presidente, por parte dos empresários, da política empresarial que milita em Brasília, né, porque há uma sensação de que o presidente Lula inviabilizou o trabalho do vice-presidente Geraldo Alckmin. A ideia, como você abriu o programa, né, de que o governo está vendo nisso uma oportunidade, e aí não apenas de desfiar um discurso anti-americano, né, que até atende aí umas vontades juvenis
né, de uma parte da esquerda, mas como também usar essa desculpa, essa questão como uma forma de fazer mais gasto, né, de criar uma política de atendimento do setor privado, de colocá-los debaixo da asa do governo. Então, hoje, o pessoal vê uma sinalização muito maior, né, na direção de fazer uma gestão política e até uma gestão por parte do Tesouro, no primeiro momento, dos prejuízos desse processo, do que propriamente uma mudança de estratégia, né, política, de comunicação, alguma coisa nesse sentido. É um governo que está querendo pagar para ver, porque hoje está vendo mais bônus do que ônus nesse processo, por incrível que pareça. Ô Thaís, esse anunciado pacote aí que o Leonardo coloca, né? A gente está vendo, já foi anunciado, né? Pelo menos que haverá. Ele segura o prejuízo? Não dá para a gente saber o tamanho, né? O governo tem algumas frentes. O governo pode fazer crédito da Caixa para as empresas que vão ter um prejuízo financeiro imediato, né? Com os contratos que estão sendo cancelados. Então, você dá Caixa para as empresas. Há um pedido, por exemplo, para retomar aquele programa de manutenção do emprego que a gente adotou durante a pandemia. A equipe econômica está dizendo, olha, tem dezenas de alternativas aqui, né? Se serve para alguma coisa a experiência terrível que a gente teve para lidar com a pandemia, os países acabaram criando vários instrumentos para lidar com situações de choque, porque é disso que a gente está falando. O que o Brasil vai enfrentar, o que a economia brasileira vai enfrentar é uma situação de choque. Agora, assim, qual é o tamanho do choque? Nós só vamos saber no dia 1º. E aí, assim, tanto a reação de câmbio quanto a reação de cada um dos setores, vou te dar um exemplo de uma informação que me deram hoje, né? Que há uma tentativa do governo americano liberar, pelo menos, aquelas transações, as exportações das empresas americanas para empresas americanas, as chamadas exportações intercompanhias. Quer dizer, tentando convencer Donald Trump de que, olha, você pode taxar o Brasil, mas não vai taxar as companhias americanas que estão lá, porque 30% das exportações brasileiras são feitas entre companhias americanas. Então, isso reduz, mitiga de alguma forma, pode mitigar de alguma forma o custo. Então, o governo está preparando um arsenal, alguma ajuda vai aparecer. Os estados estão fazendo a mesma coisa, então algum respiro financeiro as empresas vão ter, pelo menos no curto prazo. Ô Jussara, com tudo isso, hoje de novo, Eduardo Bolsonaro voltou ali na linha de negociar, sugerindo negociação do tarifaço, agora com uma anistia, colocando o Hugo Mota da Via Alcolumbre, algo que não vai para frente, né? Assim como a revisão do processo da trama golpista e do Jair Bolsonaro no Supremo, não vai. São questões inegociáveis, sim, e questões que envolvem soberania, questões que o Lula não pode entregar, porque é interferência de outros poderes. Por que nessa toada? O bolsonarismo também não está fazendo esse cálculo de que tudo o que está acontecendo agora, pelo menos até agora, né? Até agora, segundo as pesquisas, só está beneficiando a esquerda? Caio, eles também, na direita, eles estão pensando a longo prazo. Neste momento, o desgaste é grande, eles estão pagando por este desgaste, porque eles confiam que, a longo prazo, se realmente Trump seguir escalando e vier esses efeitos negativos para a economia brasileira, isso vai ser dividido com a esquerda. No Centrão, o que a gente conversa aqui nos bastidores é que ninguém vai encampar isso. Eles até tentaram atrair de um jeito, dizendo que, olha o Hugo Mota e Davi Alcolumbre, se vocês podem, inclusive, sair aí com o crédito de ter ajudado a negociar esse imbróglio, tentar trazer essa solução, suspender esse tarifaço, se pautar a anistia e, sim, não houver impedimento para o avanço do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bem, qual é o recado que vem do Congresso, que é muito parecido com o recado que vem do governo, e nisso eles estão muito alinhados neste momento, que é o seguinte: não vão ceder à chantagem. Por quê? A palavra, quem dita nos bastidores, por mais que um ou outro diante dos bolsonaros evitem usar a palavra, a questão é que é uma chantagem, é uma moeda de troca. Está claro qual é a moeda de troca. É a anistia e pedido de impeachment, que são pautas que já não avançavam, não tinham condições de avançar na casa, e deste jeito é como se Eduardo Bolsonaro, e que tem o canal de negociação com a Casa Branca, fizesse não apenas
quisesse fazer, não apenas de refém o Congresso, o governo e o Brasil, que fica ali à espera dessa medida, porque a pauta hoje, reforçada tanto por Eduardo como Flávio Bolsonaro aqui, é que essa tarifa, esse tarifaço, ele só vai recuar se houver alguma mudança neste sentido, que são esses pontos que o governo já disse, os negociadores do governo, a área diplomática, os assessores internacionais do Palácio do Planalto já avisaram. Isso é inegociável. Se o presidente Lula topar negociar com as questões, com os processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, é entregar o governo, é acabar com o governo, é encerrar o governo. Então, essa questão neste momento não deve avançar. É o que a gente tem aqui neste momento.